Bom, então, bom dia a todos. Sejam bem-vindos e dando continuidade, então, ao ciclo de conferências. A gente tem o prazer de receber o professor Leandro Mazei. Ele foi aluno aqui da casa, fez o doutorado aqui conosco e vai proferir a palestra Detecção, Seleção e Promoção de Talentos Esportivos e Políticas para o Esporte de Alto Rendimento. Muito obrigada pela presença, é um prazer tê-lo aqui novamente. Lembrando a vocês, então, para assinarem a lista e que os certificados vão por e-mail, ok? Alô? Oi. Alô? Bom, obrigado, bom dia a todos. O tema que foi colocado para a palestra de hoje era para ser dividido entre eu e a professora Maria Tereza Bom, né, a professora técnica aqui da casa, e ela é especialista em detecção, seleção e promoção de talentos. E eu ia complementar com políticas esportivas. E aí hoje eu estou sozinho. Então eu tentei fazer uma palestra que realmente abrangesse toda essa temática aí. Tem muitos slides, tá? Então em determinado momento eu vou acelerar um pouco. E aí depois, no final, a gente pode tirar dúvidas, perguntas, etc. Tá? Eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu fui atleta de judô, né? Eu não sou de São Paulo, sou de Ribeirão Preto. E vim bem cedo para São Paulo para ser um atleta de alto rendimento, um atleta profissional. Então eu vim com 17 para 18 anos para o Esporte Clube Pinheiros. Depois eu fui do Paulistano. Nesse meio tempo, eu passei aqui no vestibular, né? Então eu tinha que, e a gente vai discutir sobre isso também, eu tinha que conciliar os estudos com os treinamentos. Isso não era nada fácil, né? E extremamente complicado, por exemplo, quando eu tinha que viajar para viagens internacionais. Quando a minha carreira começou a declinar de atleta, eu fiz uma pós-graduação em administração e vi ali que tinha um perfil para dar aula no ensino superior, então fui fazer um mestrado no Porto, em gestão esportiva, até por inspiração na minha geração de judô, onde a confederação não era bem gerida, né, na época, na era Mamed, então queria resolver alguns problemas com relação a isso, e fiz meu doutorado aqui na escola. No mesmo tempo do doutorado, eu inventei de fazer uma licenciatura em educação física, já que eu era profissional lá do Mackenzie, então consegui uma bolsa, ainda completei aí uma parte que eu não tive na minha graduação, que foi a licenciatura. Bom, eu já trabalhei em bastante coisa, mas resumindo, hoje eu sou professor do ensino superior, né? Mas fui atleta, fui professor de iniciação e também de alto rendimento, né? Recentemente eu estava lá no Pinheiros como parte da comissão técnica e tive que sair pelo próximo slide, vocês vão entender, né? Participei de alguns projetos aqui entre a iniciativa pública e a iniciativa privada, né? O poder público e a iniciativa privada, também com judô e lutas. E sou sócio fundador aí da Associação Brasileira de Gestão do Esporte, para a gente tentar que essa área seja melhor vista ou melhor desenvolvida aqui no Brasil, tá? Eu saí do Pinheiros porque eu passei num concurso, né? Eu vou ser professor lá da Unicamp, e um curso, né, que para nossa pouca gente conhece, por incrível que pareça, um curso de Ciências do Esporte, como o curso de esporte que tem aqui na EFE, ok? É um campus lá em Limeira, é um curso novo, né? Então a gente vai desenvolver lá a área de gestão, que foi o concurso que eu passei. Tem esses dois livros que eu participei como co-editor e co-autor, né? Eu gosto, não é para vender, longe disso, mas eu gosto de falar desse livro aqui porque ele fala um pouco como que é a área no Brasil, principalmente campos de atuação e principalmente que ele é barato, né? Custa aí R$30, essas coisas assim. Então o pessoal compra bastante. Já esse outro, para quem quiser saber a realidade de outros países, recomendo, só que ele é um pouquinho mais caro, tá? Então esse tem um capítulo aqui que fala sobre o esporte nos Estados Unidos, né? A gente ouve falar na mídia, ouve falar em matérias e tal, mas ali tem pesquisador norte-americano falando realmente como é o esporte lá e vocês poderão ver que é bem longe da nossa realidade. Tá bom? Então essa parte eu acelerei bastante. Se vocês quiserem saber mais sobre a Associação Brasileira, tem aqui o site, né? Mas também é uma propaganda aí que sempre a gente coloca nas apresentações. Nós temos uma revista lá que é para divulgar trabalhos de gestão. Então também tem a divulgação lá no site da associação. E a gente vai fazer o evento
agora em outubro, lá em Santa Catarina, né, o 7º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte. Ok? Bom, dito a apresentação, o que nós vamos ver hoje? Então eu vou contextualizar um pouco o que é o esporte de alto rendimento, apresentar para vocês diferentes sistemas esportivos de diferentes países, né? Nós vamos perceber que existe uma tendência que todo mundo faça coisas parecidas. Vou falar um pouco sobre o modelo SPLIS, que fez parte aí da minha pesquisa de doutorado, né? E é um projeto de pesquisa que teve aqui na escola também sobre a comparação de sistemas esportivos de diferentes países. Vamos refletir um pouco sobre o Brasil e os resultados nos Jogos Olímpicos e no final, se der tempo, eu ainda apresento um pouco do meu doutorado, tá bom? Então, tem algumas tendências no esporte de alto rendimento internacional. Uma delas é que tem mais países investindo buscando sucesso esportivo. Veja que aqui nós estamos falando de alto rendimento, né? Não estamos falando de educação física ou outro tipo de situação. Esporte de alto rendimento. E tem mais países investindo buscando medalhas, principalmente, né, bons resultados no caso, no contexto internacional. E aí, como Jogos Olímpicos é o principal evento esportivo internacional, você vê mais países buscando resultados em Jogos Olímpicos. Ou investindo para isso, né? Então a gente pode concluir, esses autores concluíram que tem uma maior concorrência, ok? Essa concorrência também não é só pela quantidade de investimento, mas pela quantidade de países que possuem habilidade ou têm a chance realmente de conquistar medalha. E aí tem uma maior competitividade, né? Então, além de mais países investirem, tem mais países buscando resultados. Muito esse último aqui, essa tendência, né, vem bastante com relação aos desmembramentos, geopolíticos, né? Então, na década de 90 e daí para frente, teve muito país que foi desmembrado. Por exemplo, a União Soviética, competia lá só a União Soviética. De repente, né, com a queda aí do comunismo, do socialismo, do sistema político deles, aparecem X países com poder de conquistar medalhas, né? Então, eu sou do judô. Tem lá Uzbequistão, Geórgia, Cazaquistão, Turcomenistão. Você já ouviu falar nesses países? Eles conquistam medalha no judô, né? Então, existe essa concorrência e essa competitividade. E a coisa, né, chegar lá num bom resultado nesse nível internacional é extremamente difícil. Você precisa estar muito bem preparado para conseguir ali disputar uma medalha. Você precisa estar muito bem preparado para chegar nos Jogos Olímpicos. Já é difícil chegar, imagine conquistar uma medalha, tá? Por outro lado, né, esse autor aqui que a gente vai falar bastante sobre ele fala o seguinte, olha, é normal que no esporte de alto rendimento tenham poucos ganhadores e muitos perdedores, né? Não dá para todo mundo ganhar. Mas tem alguns países que sempre ganham e outros não, né? Tem alguns países que estão num caminho aí de sucesso e outros não, ok? E aí, né, nesse ambiente todo que a gente falei, nessa contextualização, um monte de gente quer explicar, por que alguns países ganham e outros não? O que tem lá de diferente de sucesso, que leva ao sucesso, enquanto que tem outros países que não possuem tão sucesso ou o sucesso que gostariam de ter. E aí, né, nos últimos anos, um monte de pesquisa surgiu para tentar explicar isso, né? Tem algumas pesquisas buscam explicar o sucesso dos países com variáveis socioeconômicas. Por exemplo, país que tem mais PIB, maior PIB, conquista mais sucesso. É verdade. País que tem maior população, conquista mais sucesso. Também é verdade. Por outro lado, tem países que não têm muito PIB, não têm grande população e também conquistam sucesso. A gente pode destacar Cuba nesse caso. Ok? Então, começaram a perceber que as variáveis socioeconômicas influenciam o sucesso, mas elas não são as únicas, né? Tem outras coisas que explicam também. E aí os estudos foram buscar aí descrever o que os países fazem, o sistema esportivo de países, buscar identificar fatores comuns que explicam o sucesso e por aí vai, tá bom?
De qualquer forma, como eu falei para vocês no início, tem algumas conclusões já, que bastante país tem sistemas esportivos de alto rendimento parecidos, né, inclusive com relação aos talentos. Né, e aí essa homogeneização, como esses autores falam, vai sobrepor o resultado a algum detalhe ou algum trabalho que seja a longo prazo, que é uma coisa que, por exemplo, a gente não tem aqui no Brasil com relação às políticas esportivas. Tá bom? Bom, com relação aos talentos, o que tem de comum nesses diferentes países, né? Então, primeiro, a implementação aí de ações que possibilitem a prática esportiva. Então, eu costumo, quando eu dou aula na graduação, em curso de pós, eu chego para um aluno e pergunto: olha, seu filho vai ser um atleta olímpico. Tem filho? Ainda não. Seu filho, quando nascer, vai ser um atleta olímpico. Aí você já passa na cabeça, você já escolhe um esporte. Qual você escolheu? Pronto, jiu-jitsu vai ser esporte olímpico, ou judô, luta olímpica, você pode escolher. Mas não, não vai ser esse esporte. Seu filho vai ser atleta de esgrima. Esgrima é uma modalidade olímpica. Pergunta: onde você vai colocar seu filho para aprender esgrima? Não. Então, tem lugar. Mas os lugares que hoje tem esgrima são poucos e boa parte dele, 90%, são clubes privados. Então você pode colocar lá no Pinheiros, no Paulistano, no Círculo Militar. Você é sócio de lá? Então, né? Então, tem esse primeiro estágio aqui de talentos, que é aumentar a participação esportiva. Veja que não é o alto rendimento ainda. Simplesmente as crianças principalmente, começarem a praticar esporte, seja ele qual for. Muita gente fala aqui no Brasil que isso aqui deveria ser na escola. É esse primeiro contato. Ok, pode ser o primeiro contato. Mas daí para frente, principalmente esse segundo ponto, já tem que sair da escola. Tá? Esse segundo aqui seria, olha, legal. Qual o seu nome? O filho do Silvio é um bom talento de esgrima. Alguém tem que ir lá ver ele praticando em determinado local e falar: olha, aquele garoto tem um talento, ele vai passar por um desenvolvimento mais específico para ser um atleta. Né? Então, o segundo estágio aqui seria processos relacionados à detecção e seleção de talentos. Né? Eu vou falar do judô especificamente mais à frente, mas, por exemplo, muitos países que têm um processo de desenvolvimento de talentos no judô consistente, eles não vê resultado em competição. O resultado é um ponto, um fator? É. Mas tem outras coisas que podem ser melhores a longo prazo para que eles cheguem numa categoria adulta com um desempenho satisfatório. Né? Então, se ele entra golpe para mais de uma direção, né, no mínimo, se ele tem vontade realmente de ser um atleta, se a família está apoiando, etc. Né? Então, tem vários fatores que vão significar isso aqui. E aí, num terceiro momento, é fazer com que esses atletas aqui identificados cheguem nas equipes nacionais. Né? Funila ali de vez, que eles façam parte de um grupo, que eles participem de competições internacionais, que eles sejam realmente testados, né, e selecionados para compor a principal equipe aí no futuro. Então, resumindo, com relação a talentos, os países que desenvolvem algum sistema seguem esses, no mínimo, né, basicamente esses 3 passos. Né, iniciação, né, a participação esportiva, seleção aí de possíveis talentos para entrar num programa de desenvolvimento e esses alçados aí a um grupo de elite, digamos assim, que vão ser trabalhados para as competições internacionais. Tá bom? Bom, eu vou apresentar aqui então alguns modelos de alguns países. Essa pesquisa, né, ela foi publicada aí de 2002 a 2005 e até tem uma recalchutagem em 2013. O Digel ele é um pesquisador alemão, mas hoje ele durante muito tempo também ele foi presidente da Federação Nacional Alemã de Atletismo, né, e chegou a ser até da Federação Internacional. Lá em 96, ou depois de 96, ele percebeu que porque alguns países ganham e outros não. Então ele decidiu pesquisar, dentro do resultado de Atlanta,
esses países aqui que conseguiram resultados bons e descrever ou até tentar identificar semelhanças dos sistemas esportivos desses 2, são 8 países. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 países. Então eu trouxe aqui o que ele identificou para apresentar para vocês. Não consigo fazer todos, né, mas a gente vai mostrar os principais. Então, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha tem, ou tinha naquele momento da pesquisa, esse sistema esportivo. Né? Pouco mudou, mas o que a gente pode ver? A Alemanha não tem um Ministério do Esporte, como o nosso. Ela tem uma organização que chama Federação de Esporte Alemã. E ela é responsável por organizar o esporte na Alemanha. Ok? Ela possui comunicação entre todas essas organizações, desde federações nacionais, federações regionais, que equivale à nossa estadual, e federações municipais. Também tem as confederações de esporte regional, que são um conglomerado de esportes que usam centros esportivos, por exemplo, e as municipais. E aqui embaixo, como base, você tem os clubes. Atenção, não são como os nossos clubes. Tá? O clube aqui na Alemanha, eles são clubes, entre aspas, quase comunitários. Você paga para entrar ali dentro do esporte no clube. Só que você paga 10 euros, 20 euros por mês. É acessível para a população alemã. Né? Então tem aqui como base, e aí tem esse caminho aqui que é um caminho federativo, e tem esse caminho aqui que continua um processo mais comunitário. No caminho federativo tem a comunicação com o Comitê Olímpico Nacional. Né? As siglas estão em inglês, tá, pessoal? Então eu já estou traduzindo para vocês. Com relação aos talentos, então eles têm um programa que é praticamente público, né, que usa a estrutura de centros esportivos que vai ser no próximo slide, e as competições dos clubes. E aí você forma um pelotão aqui para selecionar os talentos, ou medir isso, os treinamentos, colocar dinheiro, ter cooperação com outros programas, por exemplo, educacional, né, de formação, e participar de competições pessoais que realmente testem se esse pelotão selecionado tem talento para competição. Tá? Qual que é o diferencial da Alemanha? É isso aqui, ó. E isso aqui. Né? Então, dentro lá do processo de seleção, seja na escola ou nos clubes, que aqui eles colocam a escola também, ou no estudo eles colocam, e uma série de pelotões para selecionar até chegar num olímpico, você tem 76 treinos regionais de treinamento. E lembrem que a Alemanha não tem a nossa dimensão geográfica. Então você pode considerar que isso aqui abrange todo o país. E 66 escolas aí que são voltadas um pouco mais próximas ao esporte. Né? Então, a iniciação lá que eles têm no esporte, sejam em clubes ou até em algumas escolas, é mais em centros de treinamento específicos para essa intenção. Né? E a partir lá que o processo vai andando, você tem mais 210 pequenos centros e 20 centros olímpicos. Dá para desenvolver atleta sim? Dá e sobra. Né? Então, alguém já foi para a Alemanha aqui? Já foram em algum centro lá? Né? Dá para ver que tem estrutura para atender não só o atleta ao treino, mas ele pode ficar alojado, etc, etc. Sim. Entra num programa específico, né? Bom, por outro lado, não quer dizer que isso tudo faça com que tenha bons resultados, né? A Alemanha chegou aí num momento que ela está questionando um pouco o modelo dela de desenvolvimento do esporte. Conversando com um colega meu que é técnico de judô lá, ele falou, ó, quando aparece um talento de judô, ele é talentoso em outras habilidades que ele vai escolher ou ser, entre aspas, profissional de judô e ganhar salário aqui, ou ser profissional de outra modalidade, como, por exemplo, futebol, que vai ter o salário aqui. Então, existe essa questão social e cultural também. Tá?
E chega um momento que eles têm que decidir ou serem profissionais de outra área ou continuarem sendo atletas. Bom, Austrália. Esse modelo aqui que a gente vai mostrar da Austrália, ele está desatualizado. Principalmente depois de 2008, que eles começaram a ver que não funciona mais. Mas para as Olimpíadas de Sydney, eles fizeram uma coisa interessante. Em um nível nacional, você tem as federações, você tem alguns grupos aqui de alguns esportes, grupos profissionais e investimento do setor privado. Em um estadual continua parecido. Aqui no local também, de novo, os clubes profissionais e associações privadas. E o que eles colocaram para Sydney foi tentar integrar esse sistema com escolas e universidades. Então, lá, acho que esse é o principal diferencial. As universidades australianas foram utilizadas como centros de treinamento para a preparação de atletas, né? E essa conexão entre o setor educacional é muito interessante, porque o atleta não vê só a possibilidade de ele alçar os Jogos Olímpicos, mas também de estudar e conseguir uma profissão para o futuro da carreira dele. Lá na Austrália também, uma coisa que eles fizeram, que até hoje muita gente cita, foi um scouting megalomaníaco praticamente de talentos nas escolas. Foram em todas as escolas australianas, mediu toda a molecada lá de altura, peso e outras medidas, e dentro dessa estatística toda foram lá e pegaram, esse aqui tem um possível perfil para ser atleta de natação, esse para o atletismo, etc, etc, etc. Né? Fizeram esse primeiro scouting nas escolas de ensino médio, depois os possíveis passaram por mais uma bateria de teste de laboratório, até chegar aqui nos selecionados e testes específicos de habilidades esportivas, para integrarem num programa de treinamento. Lembrando que a Austrália ela tem situações parecidas que o Brasil tem. É um país continental, no hemisfério sul, né? Então o clima às vezes é muito semelhante ao nosso país, e as cidades lá são longes uma da outra, né? Praticamente todas as principais cidades estão na zona costeira, mas longes da outra. E eles tentaram fazer com que isso funcionasse, e durante bom tempo funcionou, né? Só ver, eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês mais à frente sobre os resultados da Austrália antes e depois de Sydney, ok? Inglaterra a gente vai falar um pouco mais à frente, mas lá tem uma coisa bem típica também, que lá eles não competem como Inglaterra, eles competem como Reino Unido, que é a união de 5 países. Não só a Inglaterra, mas também a Irlanda do Norte, o país de Gales, a Escócia e a Inglaterra. 4 países, né? Contém um a mais aqui. Cada país tem seu programa, com autonomia para desenvolver o esporte no seu território, né? Tem as associações lá que controlam isso, e as membros de outras organizações, para que tudo isso, na época do momento olímpico, se junte e os atletas são selecionados para isso. A Inglaterra passou por um grande processo aí de tentar identificar talentos visando os Jogos de Londres, ok? Eles tentaram fazer com que isso tivesse um fluxo aqui através de fundações, de centros regionais. Na Escócia teve uma outra organização e por aí vai, né? Mas a Inglaterra chegou à conclusão que ela precisava de mais recursos, e ela foi ver isso como nós na loteria, né? Então parte da arrecadação das loterias na Inglaterra são destinados aí para o esporte, como nós aqui com a Lei Piva, né? Então lá o talento na escola, os resultados e um monte de situações são testados, ou em competições ou em testes específicos. Pelotão regional, programas de clube, chegam aqui num programa regular que vai chegar até a performance e os resultados e medalhas. Mas lá também outro diferencial, em comparação com os outros países, é que esses atletas, mesmo com investimento estatal, continuam nos clubes, treinando nos clubes. Para que isso funcione, toda vez que aparecem essas setinhas aqui, significa comunicação, né? Então, o clube e o setor lá privado da Inglaterra estão constantemente se comunicando para falar, olha, o atleta está treinando, o atleta não está treinando,
como que estão as situações, ok? A Itália, como vocês vão ver mais a seguir, a Itália é bem parecida conosco, porque elas têm uma organização governamental chamada de Ministério, no caso aqui da Cultura, onde o esporte está inserido, e organizações não governamentais que trabalham o esporte em um nível federativo, desde o Comitê Olímpico Italiano até as federações nacionais. Aqui tem uma escala até chegar no nível regional, e aqui também. Né, aqui estão os clubes, os departamentos locais e aqui no lugar, do lado das organizações governamentais, a instituição municipal que também trabalha o esporte. Ok? Clubes e escolas, algumas medidas de províncias, medidas regionais, até chegarem aqui nas federações nacionais que vão desenvolver os talentos lá na Itália, e os pelotões aqui vão continuar treinando até chegar nos Jogos Olímpicos, que são esse lado aqui, ou no nível nacional, que possivelmente possui interesse internacional. Até o momento, né, pessoal, vocês podem ver que tem semelhanças, né? Uma base grande que pode praticar ou em clube, ou em escola, ou em centros regionais, que vai passar por um teste de promoção de talentos até chegar num nível internacional. Então é aquela história que eu falei, está batendo com esse modelo. Na Rússia, tão contestado aí para os Jogos de 2016 com relação ao doping, o diferencial deles lá é que existe uma comunicação entre 4 ministérios, inclusive o de Cultura, Esporte e Turismo, para desenvolver o esporte na Rússia. Obviamente que isso aqui é um diferencial, né? O Ministério da Defesa está interligado aí com o esporte diretamente. Isso é uma herança de quando eles eram ainda uma União Soviética, né? Uma União Socialista de Repúblicas Soviéticas. O Ministério Interno da Defesa também outro diferencial. E o Ministério da Educação integrado aqui na Federação Russa para desenvolver o esporte. Tem 89 aí órgãos territoriais para desenvolver o esporte, já que aquele país é enorme, e centros regionais aqui de administração sobre o esporte também. A Rússia é um modelo clássico de alto rendimento, né? Uma base grande que vai afunilando até chegar aos Olímpicos aí. Esses números aqui correspondem a locais de treinamento, centros de treinamento, tá? Então você tem 2.113 escolas específicas com relação à preparação física, 860 escolas de esporte que são de reserva para desenvolver modalidades olímpicas, 73 de alto nível e 30 centros olímpicos. Né? Então, uma das estratégias lá do técnico da Rússia de judô, ou do manager, né, falou, ó, como eu tenho atleta de várias partes do país, e para eles se deslocarem e ficar em determinada cidade é longe, e isso afeta, eu vou rodando o país inteiro, né, faço minha programação rodando o país inteiro para que todos os atletas tenham aí um equilíbrio e contato com a família boa parte do ano. Tá? E eles têm estrutura para isso. Bom? China. Bom, a China, ela colocou esse modelo aqui de centros de treinamento, institutos de pesquisa, escolas de esportes, universidades e associações, visando Pequim, né? Já lá no final da década de 90 e início do ano 2000. Tem essa estrutura aqui governamental, mas o diferencial da China está no N de praticantes do esporte, que esse número aqui, garanto para vocês que está abaixo do que foi próximo a Pequim. Né? Então, muita gente, muita criança praticando esporte em escolas, em estruturas que foram desenvolvidas para isso, tá? Seja integral ou meio período. E eles investiram também na capacitação de técnicos ou de professores para desenvolver os esportes nas escolas. Né? Então, não bastava ter só esse N aqui, esse número de crianças, mas também um número de técnicos que atendessem essas crianças. E lá na China é comunista. Né? Então, o modelo político se pode concluir que fala, ó, você vai fazer esgrima. Ah, mas não gosta, não interessa, vai. Né? É a decisão de cima para baixo e a ordem tem que ser cumprida sem muita margem aí para escolha. Né? Então a criança fica lá integral na escola.
de acordo com os pais não podem ter ali muita opinião, tal, a criança vai e fica mesmo. Você não consegue achar isso muito no YouTube, né? Você vai pesquisar, deixa eu ver esporte na China. Mas quando você consegue achar alguma coisa, às vezes assusta, né? Porque o volume de treinamento é grande, né? As exigências de flexibilidade lá, estica a corda para lá, estica a corda para cá com a criancinha e a coisa acontece. Fala. Já tá bom, é só domingo, tá bom já. Acho que essa questão de ver os pais e tal, pega um pouco quando a distância lá é grande também, né? É um país continental. E o recurso lá é pouco. Não é assim, viaja pra lá e pra cá toda hora. Mas é um modelo que eles adotam e a gente sabe que resultado em alto rendimento até aparece. Né? Mas tem bastante crítica, obviamente, sobre esse modelo pelas questões sociais. Mas é a cultura chinesa. Né? Isso tem que ser respeitado. Os Estados Unidos. Né? Estados Unidos é um modelo que o norte-americano, né? A gente pode talvez incluir o Canadá em alguns momentos aqui, mas ele não parece nada com nenhum país do mundo. Porque você não vê aqui organizações governamentais atuando no esporte. Você tem as associações aí, a NCAA, né, que é o esporte universitário, digamos assim. Você tem o Comitê Olímpico, que é uma instituição privada. E você tem as ligas profissionais. Você tem as federações nacionais, os órgãos aí para o esporte paralímpico. Mas o principal está aqui, ó, no esporte americano. A comunidade e o setor e o high school, né? Principalmente o high school, para introduzir o esporte aí para os jovens. Todo mundo aqui já assistiu Sessão da Tarde, aquele famoso filme que está lá o pai da criança que vai treinar o filho e os coleguinhas dele, certo? Aquele pai, ele não tem formação em educação física, tá? Ele está ali com uma questão de cumprir um papel dentro da cultura norte-americana. Então tem os filmes que passam até exageros, né, e etc. É aquilo lá mesmo. Quem morou nos Estados Unidos, ou quem um dia morar, sabe que se eles descobrirem que você tem uma afinidade do esporte, eles vão te convidar para você fazer parte de algum time, ou de alguma associação ali do bairro, ou até da cidade. Ok? Um grande dúvida, ou até quase equívoco que existe, é falar que o esporte lá nos Estados Unidos começa na escola. É alto lá, né? Não é aqui ainda. É na escola, mas não é aqui. Aqui no kindergarten, escola básica, não é tão puxado o esporte. É mais na questão comunidade ali. Não tem times escolares nessa idade aqui. Ou tem muito pouco. Tá? Começa realmente aqui no high school. E os jovens lá nos Estados Unidos, para chegar aqui no high school, eles, óbvio, praticaram esporte em outros locais, mas principalmente ali num momento mais comunitário, em associações de bairro, etc. E o jovem aqui no high school começa a ver o esporte como uma possibilidade de ingressar no sistema universitário norte-americano e para financiar o estudo dele na universidade. Porque aqui, ou melhor, lá a universidade é muito cara. Tá? Inclusive as públicas. Lá, na verdade, não tem pública e privada lá, é um modelo diferente. Mas para você estudar lá, você tem que pagar. Você pode pagar mais, você pode pagar menos, mas é muito caro. Né? O filho lá nos Estados Unidos, nasceu meu filho, o pai já abre uma poupança para, quando ele chegar na vida ali universitária, pagar os estudos. Ou você pode conseguir bolsa. E o esporte é uma via, aí, uma possibilidade de conseguir bolsa. Né? E aqui, saindo do high school, você já tem algumas equipes, alguns eventos. E aqui no universitário você tem eventos já de alto nível. Detalhe, não são todos os esportes que possuem ligas fortes na universidade que vão chegar numa liga profissional. Então, por exemplo, o vôlei
ele tem um contexto universitário razoável, mas ele não tem uma liga profissional de vôlei. Olha os resultados dos Estados Unidos no vôlei. Né? Então, tem essas questões assim que você fala, mas como assim? É um modelo que funciona. Só a universidade já satisfaz aí o desenvolvimento de atletas de alto rendimento. Quem é muito talentoso prefere vir aqui, ó, nas ligas profissionais. Nem quer vir competir em Jogos Olímpicos. No meu doutorado eu entrevistei os americanos. Ele falou, ó, como está isso? Tem muito atleta de judô que prefere ir para o MMA, porque gira mais dinheiro. Então a Honda, por exemplo, é um caso. Foi terceiro em Pequim, se continuasse, ia tentar aí um novo pódio em Londres. Foi para o MMA. E a que subiu atrás dela é bicampeã olímpica, né? Detalhe, que é a Kayla. Mas foi bronze em Pequim e foi para o MMA. Na ginástica também tem alguns casos. Ah, você quer ganhar bolsa na universidade? Não, quero ganhar patrocínio. Né? Um outro contexto que eu vou falar agora. Ou você ganha bolsa ou você ganha patrocínio. Você não pode ganhar os dois. Teve uma polêmica com aquela ginástica em 2012. Ginasta, Michele, me ajuda. Michele? Não. Não, é ela que ela tá ali. Eu estou tentando lembrar o nome da atleta que teve o patrocínio da Kellogg's. Essa atleta, isso, Gabriele Douglas, chegou e falou, ó, você quer ganhar um patrocinador ou você quer continuar no sistema universitário? Porque é um ou outro. E só que o patrocinador era um montante, assim, na época, muito atrativo e teve a pressão da família, teve toda uma polêmica com relação a isso. Você pega o dinheiro e faz a universidade, mas aí é uma opção do indivíduo, né? Então eles têm um sistema bem interessante que funciona. Não sei se funcionaria aqui, por exemplo, ou em outro lugar do mundo, porque a iniciativa privada lá, um pouco aqui e bastante aqui, ela é muito pesada, tá? A única coisa que o governo faz lá nos Estados Unidos é construir um prédio aqui. Quem vai cuidar, quem vai pagar as contas? Construir uma universidade. Quem vai pagar a construção e quem vai fazer com que isso seja sustentável? Construir um estádio. Quem vai cuidar do estádio, quem vai pagar as contas? Então, boa parte aqui do desenvolvimento dos Estados Unidos é esse. Certo? Bom, tem um modelo aí de desenvolvimento de talentos, né? Depois que a gente viu todos esses países, algumas coisas faz a gente pensar. Então, boa parte dos modelos que eu mostrei são de esporte de alto rendimento. Entra no esporte, como eu falei. Aqui existem algumas coisas que na minha fala ou nas imagens você pode imaginar. Bom, foca lá num esporte, pratica bastante carga horária nesse esporte, né? Aumenta a prática esportiva, tem essa aqui especialização até precoce, como é colocada aí no modelo do Coté, e vai chegar aqui num potencial nível internacional. O que acontece nesse modelo clássico, né? Que você tem base, participação, performance e excelência. Bastante gente é excluída do sistema. Eu não sou talentoso, mas gosto de esporte. O problema é seu, tchau. Então isso, muitos países começaram a chegar num consenso que não é legal. E aí tem o outro lado do modelo, né? Que você entra no esporte, vai ter aqui a prática de várias modalidades esportivas, não só de uma, né? Uma participação em muitos esportes. Quem quiser se especializar, vai seguir esse caminho, né? Vai chegar no momento aí entre 14 e 12 anos, vai reduzir o número de esportes e praticar em alguns. Quando chegar aqui já depois do primeiro estirão, praticamente na adolescência, vai praticar um esporte só, até chegar nos 18 anos aqui numa idade competitiva. Quem não chegar nesse nível de talento, não é que quer dizer que vai largar o esporte, mas vai praticar com outros objetivos, principalmente aí focado na saúde e até na questão social. E vai continuar praticando isso para o resto da vida, até por uma questão de saúde e medicina, ok? Esse modelo, esse contexto, né, juntando as duas aqui agora, é o que o Canadá preconiza como esporte lá no país deles, né?
Tem gente que vai ser talentoso, tem gente que não vai ser. E muitos países estão seguindo essa proposta, né? Porque boa parte dessas pessoas aqui que continuam a praticar esporte, de alguma forma, sustentam esse outro lado, até de forma financeira, né? Então lá na França, no meu doutorado, cheguei, olha, onde vocês conseguem dinheiro para bancar os judocas de elite? Nós temos a Federação Francesa de Judô 600 mil associados, que pagam anuidade, e isso dá suporte para o resto dos praticantes. Não é só lá pagar a anuidade, pronto, acabou. Eles têm um retorno todo desse investimento que eles fazem. Então tem evento para assistir, recebem comunicação da federação, tem lugar para praticar com esse enfoque. Uma série de envolvimento. Então assim, eu quero continuar praticando judô. Aí eu vou lá no Pinheiros, os moleques me quebram lá no meio, eu tenho que ficar um mês parado para depois voltar. Aí depois fico, não, vem treinar. Falo, não dá. Eu deveria ir num lugar que tivesse esse enfoque de prática e eu continuasse me envolvendo com o esporte de alguma forma e assistindo as competições, apoiando os atletas, etc. Né? Então aqui, por exemplo, no Brasil a gente não vê isso, né? Fui atleta, tem um monte de ex-atletas, você fala, o cara não se envolve nada, zero com esporte, não quer nem ver. Tudo que eu falei aqui, vocês podem encontrar mais detalhes nesse livro, né, que foi aqui publicado pela professora Bohm, né? Tem detalhes sobre modalidades lá, sobre talentos, com tema de talento, esporte infanto-juvenil, etc. Né, lá tem mais informações sobre isso, além das referências que a gente já citou. E aí você está se perguntando agora nesse momento, você falou um monte de país, falou um modelo aí de proposta do esporte, e o Brasil? Qual é o nosso sistema esportivo? Se nós pegarmos a lei, né, a Constituição, e interpretar o que está escrito lá e transformar em figura, esse é o nosso sistema esportivo atual. Você tem dois lados, né? Como eu falei, semelhante à Itália. O lado governamental e o lado não governamental. Lembra que eu falei das setinhas, quer dizer comunicação, né? Aonde você não vê setinha aí? Então você tem o Ministério do Esporte, você tem as secretarias lá dentro do Ministério do Esporte, que uma é Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, a outra é Futebol, Direitos do Torcedor, e a outra é Alto Rendimento. Tá? Nem sempre foi assim, mas atualmente é assim. Então você tem aqui numa esfera federal. Você não tem comunicação com as secretarias estaduais do esporte. O que é bom, por um lado, né, e nem com municípios, né? O que é bom por um lado e ruim pelo outro. O que é bom nisso? 5.570 municípios, se eu não me engano, têm autonomia para escolher qual a melhor política esportiva. Tá, então meu município aqui de Osasco, a melhor política esportiva é participação da população. Não quero alto rendimento. Justifique. Né? Porque o grande problema é que muitas vezes as políticas são partidárias e não são políticas governamentais. Então assume um partido a gestão de prefeitura ou estado, olha para trás, a política do outro partido era assim, era meu concorrente, então muda tudo do zero, faz tudo diferente para ser diferente. Né? Então tem as políticas aqui partidárias, mas elas podem ser de acordo com a realidade de municípios e dos 26 estados. Então a política esportiva de São Paulo, estado, é diferente do estado do Piauí, por N motivos. Sociais, culturais, geográficos, climáticos, etc. Então tem essa autonomia, essa é a parte boa. Qual que é a parte ruim? Você não tem um mínimo para ser desenvolvido. Você pode fazer o que você quiser, mas minimamente você tem que ter assim. Esse assim pode ser, você tem que desenvolver o esporte de participação em X municípios. Você tem que ter um centro de treinamento estadual. Pronto. Acabou, só precisa ter isso. Não tem. Né? E aí, nessa lado governamental, cada um corre por um lado. O lado que achar mais coerente com a sua realidade. Quando vai chegar essa somatória no nível nacional, dá problema. Tá?
qual que é a comunicação do lado governamental com o lado não governamental? Hoje, além desse meio aqui que é o Conselho Nacional do Esporte, é repasse de recurso financeiro, via Lei PIVA, tá? Ou via outros projetos aí públicos. Então, hoje o Ministério passa a Lei PIVA para o Comitê Olímpico Brasileiro e para o Comitê Paralímpico também, que não está aqui, né? E o Comitê Olímpico repassa para as confederações, que essa comunicação daqui para baixo geralmente é para competição, não exatamente para recurso financeiro, né? Então, quem tem um poder hoje de recursos financeiros é o COB e algumas confederações que usam aí da Lei PIVA para desenvolver os projetos de alto rendimento. As federações estaduais desenvolvem aí suas iniciativas de esporte de alto rendimento, que geralmente são competições, e a nossa base esportiva estão aqui, com algumas exceções de algumas prefeituras que desenvolvem esporte também, mas basicamente aqui, clubes, associações esportivas, etc. O recurso, né, no próximo slide a gente vai ver, dificilmente chega aqui, tá? Mas a base do nosso esporte é aqui. Lembrando que nossos clubes não são como os da Europa, como eu perguntei aqui para o colega de vocês, Silvio. Você é sócio de algum clube? Quem é sócio de algum clube aqui? Ninguém mesmo? Quem é militante de algum clube? Breno. Só? Tá bom. Pratica esporte lá? Nem esporte? Aí fica difícil, né? Quem pratica esporte em outro lugar? Aí, melhorou. Ufa. Aonde? Parque Municipal. Quem em outra instituição que gostaria de falar? Projeto social, academia, privado, né? Então, eu perguntei aqui, pode ser que alguém não tenha levantado a mão, mas você vê que a participação esportiva não é lá muito abrangente, né? Não dá oportunidade para todos. E aí todo esse sistema aqui começa a ficar complicado. Com relação a recursos, esse é o mapa do dinheiro aí, resumidamente, do Brasil, né? Tem um orçamento da União, que eu vou mostrar num slide aí quanto que é, vai para o Ministério, tem as leis de incentivo, que depende da captação e projetos, tem as loterias, que vêm para essas instituições, o COB, o Comitê Paralímpico, Confederação Brasileira de Clubes, e tem uma loteria específica para o futebol, que é a Lotomania. Tem os patrocínios da iniciativa privada. Então isso aqui chega nas confederações, federações, clube, o que chega nos clubes? Se conseguir patrocínio e um pouco aqui das loterias via COB. E olhe lá, então lembra que chega um tanto aqui já chega meio e vai diminuindo a quantidade. Projetos de lei incentivo ajudou bastante essas organizações aqui, mas eles têm tempo reduzido de vida, né? Projeto. O projeto tem começo, meio e fim. Conseguir um projeto incentivado. Vai da instituição privada querer renovar ou não, né? Buscando isenção fiscal aí. E isso aqui tem uma questão que deu bastante problema recentemente. Prestação de conta. Tá? Ministério do Esporte, Secretaria de Alto Rendimento. Aqui ainda tem essas opções, né? Via Orçamento Geral da União, que é o Bolsa Atleta, né? E a transferência para alguns estados aí veio via Secretaria da União, né? Então esse mapa faz refletir, esse mapa faz refletir um pouco, o dinheiro não está chegando muito aqui não, que é os clubes e a prática. Chega lá no atleta em alguns momentos, mas não chega aqui para a maioria participar do esporte. E aí uma frase que eu gosto sempre de apresentar com relação a talentos é essa do Matsuda, em 99, num livro lá que o Celafix produziu, né? O Brasil possui programas esportivos assistemáticos, ou seja, nós não temos um sistema com relação a talentos. O Estado, o clube e até a família se responsabiliza pelo desenvolvimento de talentos, ou seja, são iniciativas isoladas que desenvolvem algum talento aí pelo país. Elas não são não se comunicam ou não estão integradas em um programa nacional ou estadual ou municipal, tá?
Bom, guarda essa informação aqui, né, que a gente vai juntar ela lá no final. Eu vou apresentar agora um outro tipo de estudo, que é ver, então, já que apresentou vários modelos, qual seria um modelo único para desenvolver o esporte de alto rendimento em um país, tá? Então eu vou apresentar o modelo SPLIS, né, tanto falado aqui já na escola, provavelmente muitos de vocês já conhecem. Foi o resultado aí de um consórcio internacional de pesquisadoras, né? Então eles fizeram uma revisão de literatura extensa para ver que cada estudo falava o que é importante ter sucesso no esporte internacional. O modelo aí também foi perguntado para alguns técnicos e atletas se eles concordavam ou não, né? E os autores realizaram aí uma série de fatores críticos que eles colocaram em pilares. O modelo é esse aqui. Então o modelo fala o seguinte, se quer ter sucesso no esporte de alto rendimento, você precisa ter suporte financeiro, você precisa ter uma abordagem integrada aí que vai gerenciar esses recursos, né, e ter políticas integradas. Você precisa ter participação esportiva, um sistema de talentos, de desenvolvimento e dedicação de talentos e suportar a carreira e a aposentadoria de atletas. Então, desse lado aqui do modelo, melhor, vou começar aqui. Nessa base aqui do modelo são recursos financeiros e organizacionais, né, gestão. Dessa parte aqui é o caminho claro do esporte: participação, talento, alto rendimento e pós-carreira. Já desse lado aqui que eu não falei ainda, vai dar estrutura para essa outra parte. Então, o pilar 6 são locais, né, para você praticar esporte, para treinar, instalações esportivas. O 7 é apoio e desenvolvimento para treinadores, né, recursos humanos aí que dê suporte à prática esportiva. Participação em competições nacionais e internacionais e a pesquisa aplicada ao esporte. Muita e pouca gente fala também que esses recursos não precisam vir só em órgãos políticos ou governamentais. Ele pode vir para as confederações nacionais também, para que elas desenvolvam os outros, tá? E aqui, mídia e patrocinador pode ajudar ou não todo esse sistema. É um modelo bem conhecido hoje, né? Bastante gente usou no congresso lá, a gente participou em Santos. Ele é bastante usado, mas ao mesmo tempo bastante questionado, né? Porque algumas coisas a gente pega aqui e fala, nossa, mas no Brasil não vai ter isso nunca, né? Então ele serve, mas minimamente ele serve como parâmetro para ver onde pode ser melhor, onde eu estou melhor, ou onde eu posso melhorar, ou onde eu estou pior, comparado a outros países, tá bom? Então, em 2008, eles fizeram essa primeira pesquisa, né, usando os pilares e comparando esses 6 países, e eles deram nota em cada pilar para os países. Então, se estivesse bem desenvolvido, era esse verde mais escuro, e até o pouco desenvolvido ou nada, que era o vermelho, tá? Um sistema aí de semáforo. Bélgica, Noruega, Canadá, Holanda, Itália, Reino Unido. Então eles fizeram lá e deu esse score, tá? Itália foi o melhor, não foi o melhor país, aliás, mas aparece aqui em primeiro. Então no pilar 1 teve 2 verde claro, na organização amarelo, participação esportiva laranja e sistema de talentos. Não tem na Itália. Foi identificado no estudo que eles estão muito ruins nessa parte, em 2008. E o resto tudo verde e amarelo. E assim vai, né? Reino Unido, Holanda, Canadá, Noruega. A Bélgica está dividida nas 2 regiões lá, que é Flandres e Valônia. Ok? Qual que é o melhor aí? Quem tem mais verde? Quem? Reino Unido. Eles fizeram isso em 2008, pegando aí dados de para trás, né? Publicaram em 2008, coletaram em 2006, baseados nos resultados de Atenas. Quem teve melhor resultado em Atenas? Desse país, sabe? Não. Foi a Itália. A Itália teve o maior número de conquistas em medalhas, né? Ah, mas nossa, a Itália não tem desenvolvimento de talentos. Dentro lá da organização italiana de esporte, da cultura, sociedade deles, mesmo não tendo isso,
eles conseguem desenvolver lá o esporte de alto rendimento melhor do que esses outros 5 países. Então lá eles, por exemplo, a esgrima, de novo, que é muito forte na Itália, tem uma ligação muito forte com o sistema militar, as Forças Armadas italianas, e um atleta da esgrima pode ganhar 3 medalhas, no mínimo. Individual, pode mudar de espada e tem a competição de equipe ainda. Tá, então aí assim eles conseguiam, né, desenvolver bons resultados dessa forma. Por outro lado, né, vou mostrar alguns gráficos aqui. O Reino Unido usou bastante esses resultados visando Londres, né? Então, se você pegar o resultado aqui, o vermelho é a média e o azul é o resultado do Reino Unido. Eles estavam mal ou abaixo da média em 2 quesitos. Um era ciência e o outro era talentos, tá? Então, para Londres, eles tiveram um projeto lá para desenvolver melhor isso, a questão dos talentos, mas principalmente ciência. E os outros países poderiam usar isso como parâmetro também, né? Falou, olha, nós estamos próximo à média aqui, a Holanda, de centros de treinamento. Como a gente pode melhorar isso? Por aí vai. Com relação ao Reino Unido, foi apresentado aqui em um evento que, olha, nós tínhamos um problema com relação à ciência. E aí nós decidimos essas metas aqui com relação ao suporte científico no esporte, né? Uma questão de agregar iniciativas que estavam desagregadas, né? Estavam marginais aí em um sistema único. Então eles começaram a pensar na inovação, na parceria com a indústria, na parceria com as universidades e competir aí com novas tecnologias que correspondessem a um melhor desempenho em alguns esportes. Então esse aqui era o número de medalhas em atletismo e natação da Inglaterra de 84 até 2012. E eles investiram bastante na tecnologia de 3 modalidades: ciclismo, remo e vela. Então eles conseguiram mudar o resultado dessas modalidades aqui, investindo em material e inovação, principalmente no ciclismo. Tá? Então, a partir aí de 2008, que eles tinham, ou melhor, 2004, que eles tiveram 13 medalhas em ciclismo, remo e vela, eles começaram a ter 26 medalhas. Só investindo em inovação em tecnologia e pesquisa. Você pega lá a equipe de ciclismo indoor da Inglaterra, parece uns astronautas, né? Mas aquilo tudo tem um porquê. Só investindo em pesquisa. Ok? Então o modelo SPLIS, ele serve bastante para isso. Em 2012, né, começou aí uma iniciativa para fazer de novo um SPLIS, só que agora com 15 países, inclusive o Brasil. Tá? Esses são os resultados aí dos 15 países, né? Só que está um pouco diferente, né? O pilar está aqui, o país está aqui. Então eu grifei aqui o Brasil para você se achar. Tá? Ele ficou entre os 15 países, que é França, Austrália, Japão, Coreia, Holanda, Espanha, Canadá, Brasil, Dinamarca, Suíça, Finlândia, Irlanda do Norte, Estônia, Flandres da Bélgica, Portugal e Valônia da Bélgica, né? Em todos esses, o Brasil ficou na média, na verdade. Não foi o pior nem o melhor. Basicamente, o que a gente teve de bom? Dinheiro. Né? Até para ir organizar os Jogos Olímpicos e outros grandes eventos, se investiu mais no esporte, principalmente aí via setor público. Mas a nossa organização não é boa, participação também não, talentos quase não existe, suporte para a carreira do atleta razoável, instalações não, capacitação de treinadores não, competições está razoável, na média, e pesquisa não. Tá? Bem abaixo. Então, comparando com os outros países, né, a média nossa é 38%. Ficaria um pouco abaixo da média aqui, porque os outros são mais equilibrados. Mas a gente ficou na média pelos resultados. Mesmo nessa desorganização, nós conseguimos bons resultados esportivos comparados aos outros países. Tá? Vendo aquele gráfico de teia, recentemente publicaram uma comparação, né? Austrália, Japão e França, que tem resultados parecidos. Então, em tracejado aqui está a média, né? E você vê que esses países conseguiram notas
maior parte delas acima da média. Tá? Então, cada país agora vai buscar identificar quais são os seus problemas. Canadá, Coreia e Holanda também, maior parte deles acima da média. Suíça e Dinamarca são 2 países nórdicos que não têm muitos resultados expressivos no esporte de alto rendimento, mas eles conseguem desenvolver os pilares acima da média mesmo assim. E aqui está o resultado do Brasil. Então, se Leandro Mazei, você vai ser o ministro do esporte, você vai ser o presidente daquilo lá, o ministro. Onde você tem que melhorar? Eu pegaria isso e falar, eu preciso melhorar talentos e quase todo o resto, né? Mas talentos também abaixo da média se comparado aos outros pilares. Dá para melhorar o sistema de talentos no Brasil? Responde essa pergunta. Como? Deixa eu anotar, peraí. Faz sentido. Ok. Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Mas se ele não pratica na escola? Peguei. Boa. Uma boa. Vocês escolheram surf por quê? Bom, a gente tem várias ideias boas, na verdade, né? Todo mundo que estuda esporte, educação física tem muitas ideias. Mas quando a gente começa a perguntar quem vai fazer isso, qual a capacidade da pessoa que vai fazer isso, onde você vai pegar o cara que você selecionou, vai treinar onde, começa a complicar. Tudo isso é porque a gente não tem aquela integração entre as partes. Tá, eu vou pegar, identificar um talento lá, vou levar para o Pinheiros, vou levar para o Minas. Só que eles não conseguem receber todo mundo. Não conseguem. Conseguem alguns esportes, olha lá. Tá? Então, é um processo bem complexo. Que eu cheguei à conclusão que eu não faria um sistema de desenvolvimento de talentos no Brasil, em termos nacionais. Eu faria alguma coisa diferente. Tá? Já é mais razoável. São Paulo faz, por exemplo. Faz em 3 modalidades. Pega lá e usa. E agora, antigamente não, mas hoje recebe gente do país inteiro. Pô, você é bom de judô, atletismo ou natação? Nem sei se tem natação no projeto ainda, não tem mais, né? Começou com vôlei, atletismo, basquete, natação e judô. Centro de excelência no Ibirapuera, que todo mundo conhece como Projeto Futuro. Só tá praticamente judô, atletismo. Então a ideia no início era pegar praticantes de todo o estado, né, jovens, e os caras moram lá e treinam lá. O Breno, que está aqui, fez parte do Projeto Futuro. Você é de Penápolis. Foi lá, fez seletivo, ficou. Só que você pode ficar até 21 anos, né? Não. Na regra, no papel. Pronto. Mas morando, teoricamente, até 21. Para a maioria. Dá certo? Dá certo. Deu certo. Né? Malrin, Thiago Camilo e etc. Todos treinavam lá. São medalhistas olímpicos. Nível estadual. Hoje recebe gente do Brasil inteiro. Porque não tem outro lugar. Gratuito. Né? E olha que está com um problema lá de repasse de verba. 6 meses sem receber os técnicos. Aí é fácil, né? Comparando com o Japão, esses são os resultados, né? Então, por que compararam com o Japão? Porque são os 2 países sede aí, um que foi agora e um que vai ser. Então você vê que o Japão
vai ter um resultado muito expressivo em Tóquio. Eles vão muito bem. Foram coletados os dados de 2012. Até 2012. Se você for pensar, o que deve ter melhorado? Dinheiro, mais. Talvez um pouco o suporte para a carreira dos atletas, que veio o Plano Brasil Medalhas e o Bolsa Pódio. E as competições. Tenho lá minhas dúvidas se faria melhorar esse resultado, porque não quer dizer que está construído e que está sendo utilizado. E muitos estão em projetos. Entendeu? E não deve estar sendo usado. Né? Então, realmente, esses resultados são de 2012, mas algumas coisas acho que iam melhorar, mas no todo já entrou nessa época aí. Já tinha na época para algumas modalidades, que é a capacitação de treinadores. Deve um pouquinho mais para cá. Né, se discutiu aí recentemente, mais resultados aí do Brasil estão nesse livro que é internacional e um livro aqui em português sobre os pilares aí. Só resultados brasileiros nesse outro livro. Se discutiu muito recentemente aí sobre a reforma do ensino médio, educação física e tal. E em algumas discussões envolveu a formação do professor de educação física. Então hoje se forma bastante profissionais de educação física. A maior parte deles vai trabalhar com saúde e fitness. Uma menor parte com licenciatura. E quem vai trabalhar com esporte? Uma pequena parte desses profissionais. E quem fez educação física aqui recentemente sabe que o esporte não é a ênfase, né? Não é a prioridade. É vocês aprenderem a dar aula na licenciatura de esporte, com o esporte. Ou estou enganado? Não dá para receber, o mercado não consegue receber o volume de profissionais formados por ano. Então, né, outra coisa que a gente tem que considerar é que isso aqui, os pilares, são itens gerenciáveis, né? Não se considerou aí no modelo o que está fora aqui dos pilares, né? Os pilares estão nessa faixa aqui, bem pequena. Não se considerou o indivíduo, né, as características individuais de cada um. Então assim, eu quero ser esgrimista, não interessa. Quero saber nada de Brasil. Vou morar nos Estados Unidos, vou treinar lá, etc. E vou ser campeão disso. Tem um monte de casos assim no Brasil. Né, onde o cara tem lá umas características que ele é bom e a família dá esse suporte, ou outra organização dá suporte, o cara consegue sucesso. Então isso não foi considerado lá no modelo. Né? Então, como você explica algum aí ídolo que você conheça e não está no sistema? Por exemplo, Guga. Como você explica Guga lá nos pilares? Individual. Um diamante bruto ali que alguém conseguiu e caiu na mão de um técnico bom e conseguiu ter sucesso. Então isso lá não está naquele modelo. E não está isso aqui também, o macro nível, que é o contexto sociocultural do país. Ok? Então, contexto sociocultural. Cultura esportiva no país, qual é? Fala, esporte no Brasil, fala em uma palavra. O que mais? Vai, segunda palavra. Você vai começando a falar várias, e a maioria está ligada a modalidades coletivas. Então, além da cultura do futebol, ainda a nossa cultura, né, a nossa história, a nossa influência toda aqui, seja econômica, educacional, até na escola, né, na aula de educação física, se usa bastante modalidades coletivas. Tá? Então, não considera isso lá no modelo também. O Digel, de novo, o que ele fala? Olha, o esporte de alto rendimento num país, ele vai conseguir desenvolver melhor quando ele está ligado a outros sistemas. Nossa. Então, vou ter que acelerar mais. Quando ele está ligado a outros sistemas. Ao sistema educacional, ao militar, a mídia estimula outras modalidades esportivas, etc. Né? Então, se a gente fazer agora a reflexão, já caminhando para o final, o que foi bom dos Jogos Olímpicos no Brasil? Os resultados brasileiros foram ruins? Não foram ruins.
Não atingiram a meta? Não atingiram a meta, que aliás era extremamente ambiciosa. Mas o bom foi que começou a ter medalhas em modalidades que a gente não tem cultura. A gente pode destacar a canoa, mesmo o boxe, que teve medalhas em Londres, mas não é tão comum nos últimos anos. A canoagem, a ginástica conseguiu melhor resultado que Londres. O tiro voltou a medalhar, o taekwondo voltou a medalhar. As outras modalidades são as que continuam medalhando. Tá? Eu vou passar rápido esses gráficos, senão não dá tempo. Então esses gráficos mostram país sede, Coreia, Espanha, e o resultado quando eles foram países sede. Então a Coreia, quando foi país sede, conseguiu o maior número de medalhas da história e conseguiu relativamente manter bons resultados, caindo só agora em 2016. A Espanha conseguiu o melhor resultado em Barcelona, caiu, mas conseguiu voltar aí a chegar a números próximos a quando sediou os Jogos Olímpicos. Os Estados Unidos sempre vai ser esse padrão aqui, né? Teve o ano do boicote que teve um número absurdo de medalhas, mas sempre ou próximo a 100 ou acima de 100. A Austrália conseguiu aqui o melhor resultado em Sydney e depois vem caindo. China, maior resultado em Pequim e caiu, mas esse resultado aqui foi absurdo. Grécia conseguiu o melhor resultado em Atenas e voltou ao que era antes, só conseguindo melhorar agora em 2016. E o Reino Unido, né, conseguiu melhorar em Londres e conseguiu melhorar um pouco mais no Rio de Janeiro porque os investimentos continuaram. Brasil, ou melhor, Japão. O Japão oscila bastante, né? Porque se eles oscilam no judô, por exemplo, eles oscilam em tudo, mas tudo bem. Foi bem lá em Londres e foi bem no Rio e provavelmente vai aumentar aqui em Tóquio. E o Brasil é esse aqui, né? O melhor resultado na nossa história. A pergunta que a gente tem que responder é se vai cair ou se vai manter. Ou até melhorar. Vai cair o custo. É que assim, o custo, né, para 2016, ou melhor, 2015, 2016 também, foi maior que a média para organizar os jogos. Então vai cair mesmo, é natural que caia. O que a gente tem que ver é se vai continuar o investimento na Bolsa Atleta, por exemplo, na Lei Piva, essa questão que é o que mantém, que segura. E patrocinadores. Então tem um monte de confederação aí que já está perdendo patrocinador. Já, tchau. Então, a tendência é que aquele resultado diminua. Aí a outra pergunta, se vai diminuir para cá, para baixo de 10 ou vai manter 15, 12, 15, né? Manter. Porque assim, lembra que todos caíram depois dos jogos, com exceção da Inglaterra. Todos caíram. Todos caíram. Só que alguns conseguiram manter, né? Por exemplo, a Coreia só caiu bastante agora, e a Espanha. Ou se a gente pode ser uma Grécia, que cai de novo a uma faixa mínima aqui de medalhas. Então acho que vai ficar um pouco nesse intervalo aqui, entre 10 ou não. Tentar não. 3 Jogos Olímpicos, 9 medalhas de ouro. 1 Jogos Olímpicos, 4 de ouro e 1 de bronze. 4 Jogos Olímpicos, 2 de ouro e 2 de prata. Qual a diferença deles? Então esse aqui ganha sozinho, ou quase sozinho, né? Em 3 jogos, 2 medalhas de ouro. Esse aqui sozinha, 5 medalhas, 4 de ouro. Em 1 jogos, tá? E esse aqui, 4 jogos para conseguir 4 medalhas em um esporte coletivo. Mas nós temos nossos ídolos. E a gente tem que explorar isso melhor. Qual a relação que você vê entre esses 3 medalhistas? Rafaela, Isaquias e o Maicon? Não. Vieram de projetos sociais. Então, ó, Instituto Reação, onde começou o esporte. Tá? Instituto Reação, Remando para a Cidadania, Projeto Mestre Bento. Todos os projetos sociais que começaram até possibilitar que esse tipo de jovem ou criança na época inserisse uma modalidade que não fosse tão comum dentro da escola.
Então a gente tem que começar a pensar nisso, né? O professor Lamartine, ele fala bastante que o Brasil tem um sistema informal de esporte muito forte. Que são isso aqui, isso aqui não está integrado a nenhuma política. Existem lá com algum incentivo municipal ou não, ou com a iniciativa privada, por exemplo, Instituto Reação, mas existem. Qual que é a parte deles dentro de um sistema esportivo nacional? Nesse momento, ainda assim. Que é uma política... Isso. É isso. Tá? Mas, quando fazem um trabalho consistente, que depois até teve, como o colega falou, suporte de bolsas, dá certo. Né? Então, a nossa cultura é uma monocultura esportiva, às vezes coletiva, né? Tem a barreira aí dos clubes privados, é assistemático, nós não temos um sistema claro, nós não temos a conexão do nosso sistema esportivo com o setor educacional ou com a ciência, por exemplo. Tá? Essas são as conclusões um pouco da questão dos talentos. Você faria um talento nacional? Olha, não faria. São 26 estados mais o Distrito Federal, 5.570 municípios com realidades completamente diferentes. E as modalidades também, elas são completamente diferentes uma da outra. Algumas próximas, outras menos, mas cada um tem uma especificidade. O sistema de talentos bom poderia englobar tudo isso aqui, uma visão holística da coisa. Porque tem a questão esportiva, até chegar à aposentadoria, tem a questão psicológica, né, criança, pré-puberdade, adolescência e adulto, tem a questão social, onde as pessoas vão querer ali a família, o técnico, tem uma afinidade com um técnico a mais, outro menos, e tem a questão profissional, né? Porque muitas vezes isso não dá sustento para o resto da vida. Se você largar de estudar um determinado momento, você vai ter que retomar para ter uma vida profissional depois aí dos 25 ou 30 anos. Né? Então, uma visão de talentos deveria englobar tudo isso. Como que eu faço isso? Conectando com outros sistemas, né? Principalmente a educação, as federações têm que falar com os clubes, tem que falar com os projetos sociais para ver o que eles estão fazendo, tem uma conexão com esses projetos, as organizações civis, a comunidade, né? Então, você vai ser lá no projeto social um atleta, só que você vai ganhar uma bolsa e você tem que estudar. Mas eu não gosto de estudar. Mas você tem que estudar. Até melhora o desempenho esportivo aí dos atletas que possuem ensino superior e etc. Tá? Então, talentos deveria englobar mais organizações, não só o esporte, talento, deixa lá de lado com as federações. Tem que englobar mais sistemas. Orçamento. Tem dinheiro para fazer tudo isso? O Ministério do Esporte, por exemplo? Esse é o orçamento de 2015, segundo o portal da Transparência. Então, o primeiro ministério que mais gasta aqui, 1 trilhão entrar lá, é o Ministério da Fazenda. Vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando. Ministério do Esporte aqui, o penúltimo, depois da reforma ministerial, que cortou alguns ministérios, mas ficou esporte. 430 milhões em 2015. Por ano que vem está previsto 800 e alguma coisa milhões, se não me engano. E esse ano chegou a fechar em 1 bilhão e alguma coisa, devido aos jogos. Mas depois dos jogos, cortou, vai cair pela metade. Mas 2015 já não foi muito alto. Então o Ministério do Esporte sozinho não consegue resolver essa conta. Ele tem que inserir a outros ministérios. Até o Ministério da Cultura tem mais recursos. 1 bilhão. E pra lá. Eu gosto de mostrar essa planilha aqui, porque muita gente fala, mas vai organizar os Jogos Olímpicos, não tem saúde, não tem educação. Olha o orçamento. O esporte é culpado que a educação é ruim, ou a saúde é ruim, porque tem muito dinheiro lá. Não tem gestão. Tá? Então, onde que eu investiria? Como o colega falou, nos recursos humanos. Porque um técnico bom, ele potencializa uma série de talentos. Um professor bom na escola consegue identificar melhor e encaminhar para organizações que trabalham em esporte. Então, eu trabalharia na formação, na qualidade dessa formação,
as oportunidades oferecidas, que são poucas hoje, né? Valorizar esse profissional, reciclar quem está lá já na ponta. Agora, outra pergunta, quem vai fazer isso? Porque a formação a gente não tem na educação física. Quem vai fazer essa formação específica para o esporte? Né? Tem uma sugestão que são as confederações, podem ser outras organizações, mas hoje só quero ser técnico de surf. Tem curso para isso? Não. Tem? Então que bom. Esses cursos têm que aumentar para ter mais técnicos ainda. Certo? E a gente aqui no Brasil tem que começar a aprender a trabalhar em grupo. Né? Ah, não, o atleta é meu, o atleta recebeu uma proposta de um grande clube. Não, você não vai, você vai ficar aqui. Eu escutei essa conversa esse domingo agora. Não, o cara não vai ficar lá em Ribeirão Preto. Fica lá. Né? Então a gente tem que aprender a trabalhar em grupo aqui, para chegar num sucesso onde todo mundo vai ganhar. Outras sugestões, né? A gente precisa parar de pensar em fórmulas mágicas, porque não tem. Né? A gente precisa parar de confiar muito em notícia de Facebook, porque muitas delas não têm fundamento. A gente precisa fazer o quê? Trabalhar. E trabalhar com informação, né? A partir do momento que eu tenho informação e conhecimento, saber interpretar a informação, eu vou ter poder de decisão melhor. Né? E aí, falando um pouco do meu doutorado rapidamente, eu fui ver tudo... O que é importante ter sucesso no judô internacional, tá? Então eu peguei lá, fiz entrevistas, né, com atletas, técnicos, gestores, que podiam estar entre os 20 melhores países. Né, fiz em 3 oportunidades essas entrevistas. Então eu tinha pessoas do Japão, da França, de Cuba, Alemanha, Rússia, Holanda, Brasil, Itália, Bélgica, Hungria e Estados Unidos. Todos esses países aqui, nos últimos 6 Jogos Olímpicos, ficariam entre os 20 melhores. Ok? Então está aqui minha amostra, foram 33, não é um número alto, mas extremamente representativo, porque todos eles tinham um nível olímpico. Tá? E os resultados foi o seguinte, né, a partir de uma análise de conteúdo. Olha, 878 coisas foram identificadas, eu dividi elas em 11 categorias e 44 subcategorias que eu vou mostrar. Depois eu confirmei todos esses resultados numa amostra maior, primeiro com 6 experts e 406 atletas brasileiros. Para ver, isso aqui falaram que é importante mesmo? Então todos eles confirmaram. Então aqui as 11 categorias e as 44 subcategorias, que eu não vou explicar uma por uma. Mas o que teve mais importante? Olha, não foi dinheiro, foi ter um sistema. Depois, ter participação esportiva. Segundo mais itens que apareceram. Depois, suporte para o atleta. Só quarto apareceu o recurso financeiro e seguido aí bem próximo de qualidade dos professores. Ok? Aí tem a tradição que influencia também, os eventos, as instalações, o governo, patrocínio e mídia pode atrapalhar ou pode ajudar. Identificação de talentos não apareceu como muito importante e suporte científico. Tem um motivo por quê. O judô ele tem 7 categorias, masculinas e 7 femininas, com pessoas de altas, baixas, gordas, magras, fortes, fracas, etc. Então o talento não é muito tradicional, digamos assim, né? Não é por medida morfológica, é mais por desempenho competitivo, psicológico e técnico. Né? Então o que eu faria? Colocando as 11 categorias em um sistema, elas ficariam aqui recursos, né? Então preciso de pessoas, ou melhor, de dinheiro, pessoas participando em todos os níveis, não só quando criança, mas atletas também, e lugares. Aí depois eu tenho os processos aqui, o ambiente, para chegar nesse resultado. Talentos, o que eu faria? Olha, o que eu preciso selecionar bons atletas? Primeiro aí, qual critério que eu vou usar? Bonito? Feio? É uma opção, mas no judô a gente sabe que isso não é tão importante porque tem diferentes categorias. Então a gente focaria numa questão mais técnica e tática, né? E não só no resultado esportivo.
Países que fazem isso colocam competições, vai um olheiro olhar determinada competição para ver qual atleta tem bom desempenho, não só de resultado, mas técnico também. E aí, importante, não adianta pegar um talento, vem cá, e o cara ficar ali. Ele tem que ser promovido às seleções principais, que é um processo bem complexo, também envolve política. E também investiria aqui na qualidade dos técnicos, porque se eu posso ter tudo isso aqui, se eu não tenho um técnico ali bem formado e sabe trabalhar em grupo, não adianta. Tá? Resolveria essas questões assim no judô, por exemplo. São as referências do trabalho que vai ser disponibilizado para vocês, né? Até para vocês verem com calma essa última parte que eu tive que acelerar. E aí a gente está aberto a perguntas, ou algumas 10, não. Algumas poucas perguntas devido ao tempo, mas é a professora Camila que coordena. Mas é por causa da gravação. É que estão gravando. Bom dia a todos. Tá funcionando? Tá. Então, professor, você falou a respeito da estrutura do Brasil, né? Numa possível estrutura, de um possível sistema que, na verdade, ele não existe, né? E vimos aí que alguns medalhistas têm relação direta com as Forças Armadas, né? Discutiu-se a respeito disso, né? De alguns atletas treinarem em instituições desse sentido. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Sou totalmente a favor, mas eu usaria mais as Forças Armadas ainda, principalmente porque em alguns estados brasileiros eles têm boas instalações, inclusive esportivas, e elas são usadas só por quem está ali no sistema militar. Hoje as Forças Armadas só dão uma bolsa a mais. Eu acho que eu discordo um pouco, por exemplo, hoje um atleta que chega lá, tem bolsa do militar, bolsa atleta, bolsa pódium, bolsa do clube, patrocinador, e o cara que não chegou ainda não tem nada. Então limitaria um pouco esse número de bolsas por atleta. Fala, você pode ganhar 2, 3 aqui, chegar num valor máximo de X. Já chegou no X? Dá a bolsa para outro que está vindo. Então hoje o sistema militar dá bolsa. Poderia ser melhor explorado então o local para a prática esportiva da molecada, fazer projeto até social que seja, né? Abrir as portas mesmo. E outra coisa, pós-carreira. Então o atleta hoje faz parte das Forças Armadas, ele não tem ali uma grande obrigatoriedade, digamos assim, de querer continuar ali no sistema das Forças Armadas ou não, porque é uma opção de pós-carreira, por que não? Então é uma opção, ela não é ruim. Bastante se questionou sobre a questão ideológica desse apoio, mas quem é atleta, ele não está pensando muito nisso ali não, ele está querendo apoio para continuar treinando. Mais alguma? Leandro, a gente viu que o nosso sistema ele provê muita bolsa para os atletas, né? Hoje, né? Mas ainda hoje a gente não vê o apoio para o técnico. Não. Talvez isso também seja um dos motivos que a gente não tem muitos técnicos na área. Seria Sim. possível criar uma política pública para isso? Como eu falei aqui, né? Onde você investiria? Nos recursos humanos. Fato. Porque quando você tem bons profissionais, você potencializa outras coisas, né? Inclusive o envolvimento do esporte por parte das pessoas. A grande discussão é quem vai fazer isso, né? Quem vai capacitar, se é o poder público, se é a iniciativa privada, se é o COB com os cursos que eles já fazem, mas que não abrange todos. E valorizar o profissional, que é uma questão cultural. Se a gente não valoriza nem o professor, imagina o técnico, né? São coisas que a gente não consegue responder assim e dar uma solução, porque tem muitas variáveis aí que influenciam nessa questão. O que eu acho que assim, por exemplo, você tem aí no Brasil 3 cursos de esporte, graduação. Você tem aqui na USP, na UEL, que parece que vai acabar, e lá em Campinas, em Limeira agora. E aí vem o Conselho Nacional de Educação Física e bate forte nesses cursos.
Só que se você perguntar para eles, mas quem forma os técnicos possíveis, quem vai trabalhar com esporte? Eles falaram no curso de educação física. E não é isso na realidade. Né? Tanto é que querem agora proposta para acabar o bacharel em educação física, ficar só a licenciatura. Ainda tem essa, que não vai andar. Né, pelas das escolas da licenciatura. Pelas conversas. Não vai acabar o bacharel, mas quem está formando os técnicos hoje? Então a maioria, você deve saber isso e a gente sabe, a maioria é ex-atleta que foi buscar uma formação, ou o cara que gosta muito de esporte, mas não teve uma experiência prática, não interessa. O problema é que você está se formando muito pouco e quem está lá em cima não se recicla e não sabe trabalhar, na maioria das vezes, em grupo. Né? E aí você vê um gap aqui muito forte, porque o pessoal que se forma vai trabalhar na base, vai aos poucos conseguindo oportunidade em grandes clubes, etc. Mas para o cara chegar aqui é muito difícil, né? E a gente não fecha essa conta nunca, e a solução não vem. Tem países que tem modelo que a confederação é responsável por capacitar seus recursos humanos. É uma opção? É uma opção, mas já ouvi falar também que tem país que, por exemplo, a Espanha, quando entrou em crise econômica, o cara não tinha que trabalhar, foi lá, fez curso de natação para dar aula de natação, virava as costas e deixava o cara morrer afogado. Porque não tem envolvimento com aquilo. Né? Então, e outros cursos das confederações hoje, se eles tivessem ali um pé na academia, vínculo com universidades, eu acho que seria uma boa solução. Porque hoje eles, sabe, são cursos ali de extensão, mini cursos, né? Não são cursos muito aprofundados. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Ou a gente colocar mais nuances para discutir isso em outro momento. Então vamos para a última pergunta. Não sei nem se é uma pergunta, né? Na verdade, em relação aos profissionais, o que eu sinto, olhando de fora, é que nem os clubes onde esses técnicos atuam incentivam a formação continuada. Então esse cara normalmente ganha pouco, trabalha muito, raramente tem tempo ou dinheiro ou oportunidade para procurar curso. O que o Wilde falou é a questão da valorização profissional. Né? Então, é complexo demais, isso é muito, às vezes, individual. Mas não valoriza, para que eu vou estudar? E vira um círculo vicioso, né, que a coisa não anda. Na educação física a gente vê relatos parecidos, mas... Né, até dei entrevista sobre minha opinião sobre a medida provisória. Falei, primeiro, vamos valorizar mais o profissional, porque não adianta tirar ou colocar a educação física se você não tem um profissional valorizado ali, não só na educação física, mas toda a educação. Né? Agora, como vai valorizar isso? Aumenta o salário? Será que é só isso? Começaria daí, mas não é só isso. Né? É dar estrutura para o cara trabalhar, dar tempo para ele ter uma outra vida social, etc. Essa discussão é complexa, que eu acho que assim, não vai resolver em curto, médio prazo. É bem longo prazo e uma coisa bastante incisiva para melhorar a questão dos profissionais. Ok, muito obrigada então pela presença, muito obrigada, professor, pela palestra, foi ótimo. O pessoal, quem tiver mais dúvidas, aqui tem 2 e-mails, né? Pode entrar em contato, sem crise. Estou aí aberto a conversa, responder dúvidas, etc. Muito obrigado pela atenção de vocês aí. Obrigada. Caso alguém não tenha assinado, a lista está por aqui, pode dar um pulinho aqui para assinar. Obrigada.